E se piratear um artigo científico, além de ser uma infração, na verdade o tornasse mais importante? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num estudo bem polêmico que está chacoalhando as estruturas do mundo acadêmico e fazendo uma pergunta fundamental: quem realmente ganha quando o conhecimento fica trancado? Parece uma ideia totalmente maluca, né? Mas é exatamente essa a provocação que uma pesquisa recente jogou na mesa. Será que, no fim das contas, quebrar as regras pode, de um jeito meio torto, acabar acelerando o progresso da ciência? E tá aqui o número que botou fogo em todo esse debate. De acordo com a pesquisa, os artigos que estão disponíveis na plataforma pirata Sci-Hub não só são mais lidos, eles são citados 2,2 vezes mais. É um número que sugere um baita empurrão na relevância de um trabalho. Ok, vamos entender isso direito. Como é que os pesquisadores chegaram num número tão chocante? E mais importante, o que isso realmente significa para a ciência? A metodologia foi bem parruda, viu? Os pesquisadores pegaram milhares de artigos de revistas super importantes, como a Science e a Nature. Daí, eles compararam os artigos que estavam no Sci-Hub com outros que não estavam. E para garantir que a comparação era justa, eles levaram em conta coisas como a reputação do autor e da própria revista. A conclusão deles: o simples fato de um artigo estar no Sci-Hub parecia ser o que fazia diferença no número de citações. Mas, para a gente entender o tamanho dessa história toda, a gente precisa primeiro saber o que é a plataforma que está no centro do furacão. Afinal, o que é o Sci-Hub? Resumindo de forma bem direta, o Sci-Hub é tipo a maior biblioteca fantasma do mundo. Ele simplesmente ignora as barreiras de pagamento das editoras, os famosos paywalls, e dá acesso de graça a milhões de artigos científicos para qualquer um com internet. E a origem disso tudo é bem interessante. Nasceu da frustração de uma única pessoa, uma estudante chamada Alexandra Elbakian, que simplesmente não tinha dinheiro para acessar os artigos que ela precisava para estudar. O que começou como uma gambiarra pessoal, cresceu e virou um monstro, com mais de 85 milhões de artigos. E aqui vem um detalhe que surpreende muita gente. Não é só uma questão de grana. Até pesquisadores de universidades super ricas, que têm acesso a assinaturas caríssimas, usam o Sci-Hub. E por quê? Simplesmente porque é mais fácil. É mais rápido e direto do que ficar navegando naqueles sistemas complicados das bibliotecas universitárias. Essa popularidade toda nos leva para o ponto central do debate científico. O Sci-Hub está mesmo causando aumento de citações? Ou será que os artigos que já são mais populares é que acabam indo para lá? É uma coisa levando a outra, ou as duas coisas só acontecem ao mesmo tempo? Basicamente, a gente tem dois lados bem definidos. De um, os autores do estudo batem o pé que é causalidade. O acesso fácil pelo Sci-Hub leva diretamente a mais gente citando o trabalho. Do outro lado, os críticos dizem que é só correlação. Os artigos bons são mais procurados em todo lugar e o Sci-Hub é só mais um desses lugares. Para defender a tese deles, os autores dizem que não foi uma observação qualquer. Eles usaram métodos estatísticos bem avançados, parecidos com os que se usam em economia, que são feitos justamente para tentar achar uma relação de causa e efeito no meio de um monte de dados confusos. Só que o contra-argumento vai para um caminho mais intuitivo, digamos. Como diz o José Roberto de França Arruda, faz todo sentido que os melhores artigos sejam os mais baixados, né? A popularidade no Sci-Hub seria só um reflexo da qualidade do artigo, e não a causa do sucesso dele. Mas olha, independentemente de quem está certo nessa discussão técnica, uma coisa é inegável. O impacto que o Sci-Hub teve na indústria de publicações científicas como um todo foi gigantesco. E a comparação com o Napster é perfeita. Lembra do Napster, lá no começo dos anos 2000, que virou a indústria da música de cabeça para baixo? O Sci-Hub está fazendo exatamente a mesma coisa com as editoras científicas, mostrando o quão frágil é esse modelo de negócio baseado em assinaturas caríssimas. É claro que as editoras foram para a briga na justiça. Elas até ganharam processos milionários, mas o efeito prático disso foi quase zero. O Sci-Hub funciona como um fantasma digital, sabe? Ele pula de servidor em servidor em vários países, muda de endereço o tempo todo, é um alvo quase impossível de derrubar. Toda essa confusão forçou a indústria a se mexer. Só que a solução que eles estão encontrando para o problema do acesso pode acabar criando um problema talvez até maior. Com a pressão, as editoras começaram a criar modelos de acesso aberto. Mas, como a gente pode ver, os resultados variam bastante. A rota verde, que é quando o próprio autor disponibiliza uma cópia, e a híbrida, que o autor paga uma taxa, realmente aumentaram as citações. Agora, o resultado mais doido é o da rota dourada, onde a revista inteira é de acesso aberto e que teve um desempenho pior.
Uma possível explicação para isso é que muitas dessas revistas douradas são mais novas, ainda não têm o mesmo prestígio das mais antigas. E aqui que está a grande ironia da história. O modelo de negócio está virando. Antes, quem pagava para ler era o leitor ou a biblioteca. Agora, quem paga para publicar é o pesquisador ou a instituição dele. A barreira do dinheiro não sumiu, ela só pulou o muro. E essa conta que mudou de lado não é baixa, não. Para publicar um único artigo de acesso aberto, numa das revistas mais importantes do grupo Nature, por exemplo, um pesquisador pode ter que desembolsar até 9.500 euros. É muito dinheiro. Essa citação do Abel Packer resume o dilema de um jeito perfeito. A comunidade científica meio que concordou que o custo não deveria ser o leitor. Mas, na tentativa de consertar isso, o risco agora é criar um sistema em que só pesquisadores de instituições muito ricas conseguem publicar seus trabalhos. E é assim que a gente chega num novo capítulo dessa briga pelo acesso ao conhecimento. A grande questão que fica no ar é, será que, ao derrubar os muros que impediam as pessoas de ler, a gente, sem querer, está construindo muros ainda mais altos para os próprios cientistas publicarem?